Hello, hello! Quanto tempo! Vou colocar aqui já o título da nossa live de hoje. Uma live muito especial, porque hoje é um dia muito especial. Autismo em todo lugar. Sim, por que não? Simone, querida! Fixei o nosso título. Já tô aqui chamando uma das nossas. Uma autista diferentona! Que honra! Tem a senhorita aqui. Vou dar uma compartilhada, tá? Precisamos. Peço ajuda de todas, todos e todas para compartilhar essa live de suma importância, principalmente para o dia de hoje. Por favor. Vamos adicionar aqui já. Deixa eu procurá-la, que ela cá está. Filipa, o mundo saiu. Vamos ver. Opa, entrou! Olá, querida Filipa. Filipa, estamos aguardando Gabriela Guedes. Agora você, como uma autista, uma mulher, uma trans autista, gostaria muito que você falasse sobre esse dia, antes da Gabriela Guedes entrar. Você pode falar um pouco para nós? Para que todos te ouçam? Não. Desculpa. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Filipa. Estou muito feliz hoje em estar fazendo aqui a live junto com a Flávia. Hoje é um dia muito importante porque nós, pessoas com deficiência, nós autistas, vivemos, passamos por muitas dificuldades pela falta de acessibilidade de consciência. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje junto com a Flávia e com a Gabriela para que nós possamos discutir o tema que é Obrigada, muito Filipa. importante, muito Filipa, deixa eu te necessário. perguntar enquanto a Gabriela não entra. Você é uma mulher trans, preta, periférica, assim como eu, e autista. Como isso impacta todo esse atravessamento no seu corpo, no mesmo corpo? Porque são várias opressões que eles, né? Que eles colocam em nós como opressões e que, na verdade, são características nossas. E como você lidar com isso no dia a dia, na sua vida? Porque é gênero, é raça, é a pobreza, a nossa condição socioeconômica e a deficiência. Então, Flávia, eu sigo a minha vida sempre estudando, sempre sonhando. É difícil, a minha criação, a minha família sempre cuidou dessa questão de eu ser autista, consegui o diagnóstico com 5 anos de idade. Isso é uma coisa muito boa. Muitas pessoas autistas têm mais dificuldade de conseguir o diagnóstico. Então, isso é algo que eu venho tratando desde da minha infância. E o preconceito acontece bastante, sim. E eu tento seguir minha vida trabalhando, estudando, porque não tem muita escolha, né? O governo, as pessoas não têm empatia, falta conhecimento. Então, essa é a minha forma, usando minha voz, usando
a Que arte linda. e Deixa eu te tocando minha perguntar. vida. Obrigada, Sofia. Sofia, obrigada pela presença. Filipa, você enquanto uma mulher trans, né, uma mulher trans preta, com deficiência, o que você acha que é o acúmulo que te oprime, ou você acha que tem alguma coisa que tem alguma coisa que te oprime mais? Ou como eu tenho uma lembrança de um caso muito interessante aqui no Rio de Janeiro, onde eu atuo, né, como ativista social em prol das pessoas com deficiência, e principalmente ligada às pessoas negras com deficiência, de uma menina que ela é cadeirante, ela é gorda, ela é lésbica, né? E ela é uma menina muito pobre também, como nós. E ela fala que sempre quando ela perde o serviço, ela não sabe se ela perdeu, se ela é gorda, ela não sabe se ela perdeu, se é porque ela tem uma deficiência, ela não sabe se ela perdeu porque ela é preta ou ela não sabe se perdeu porque ela é lésbica. Como é que isso é entre você, já que você paralelamente está nas mesmas condições? Então, Flávia, muito difícil. Vou parar de Tá, sinalizar eu porque sei, é meu complicado, é amor. difícil falar e sinalizar ao mesmo tempo. Não, Desculpa. Então, Flávia, eu entendo que existem muitas formas de viver nossa existência, entendeu? Eu tive uma infância muito complicada, na verdade. Sempre na escola, na igreja, eu não entendia muito bem como é que funcionava a minha mente. Então, quando eu tinha 5, 6 anos, eu comecei a ter certas crises. E e foi muito complicado, sabe? Minha mãe corria de médico para médico. Os primeiros médicos falavam que eu não tinha limite, que a minha família tinha que pegar pesado comigo. Depois, botando um monte de remédio para mim e me deixando numa situação muito complicada. E a escola, sempre as mães nunca entendiam, faziam toda uma pressão psicológica na direção do colégio e também o pessoal fazia para minha mãe. Então, assim, durante muito tempo eu vivi com tudo aquilo na minha mente. Então, eu sempre fui aquela pessoa que tentava esconder, sabe? Muito tempo eu escondi a minha feminilidade, muito tempo eu tentei esconder o autismo para que eu pudesse viver melhor. Eu acho que muitas pessoas que são muito interseccionais fazem isso, entendeu? Tentam esconder certas coisas, ou evitar falar para que a gente possa viver. Eu penso que quando a gente é um corpo muito interseccional, a gente vive com muita estratégia, sabe? A gente sabe o momento que a gente vai falar, quando a gente vai falar, quando a gente vai se impor dessa forma. E assim, questão de oportunidade de trabalho, é uma coisa assim que, como eu sempre me senti muito sozinha, muito excluída, eu sempre me dediquei muito na minha fala, na minha excelência. Então, eu me cobro muito, eu falo muito. Chega um momento que as pessoas elas nem ligam, né, esses pontos. E é uma coisa assim que é triste, né? Porque a gente sabe que pessoas brancas, que pessoas sem deficiência podem fazer um serviço meia boca e não vão perder oportunidade. Mas quando a gente é negra, quando a gente tem deficiência, quando a gente sabe, se faz mulher, a gente tem que ter 5 vezes mais, 10 vezes mais. E né, quando a gente está trabalhando, a gente vive isso, mas fora do trabalho a gente enfrenta toda a pressão, né? A gente se sente mal, deprimido, ansiosa. Aí chega um momento que a gente está ansiosa, a gente não consegue mais trabalhar. Eu acho que você também passa por isso. Acho que muitas mulheres negras, PCDs, passam por isso. De quando a gente está nesse local de trabalho, quando a gente consegue essa oportunidade, a gente está lá se exigindo o máximo de nós, mas quando a gente sai e está no nosso momento de ócio, a gente fica, meu Deus, não consegue curtir a vida, não consegue namorar, não consegue relaxar. Então, eu vivo dessa forma, entendeu? Eu, como sou empreendedora, eu seleciono mais o espaço, não tenho um emprego formal. Se eu tivesse um emprego formal, se eu tivesse a busca de um emprego formal, acredito que seria muito mais impedimentos.
mas como eu trabalho mais por conta própria, como empresa, eu não enfrento tantas dificuldades Perfeito. assim, porque existe diversidade, né, Perfeito. na Gente, vida, na essa forma de live é para trabalhar. falar sobre o autismo. Hoje é Dia Internacional do Autismo e a gente está aguardando aqui a nossa querida Gabriela Guedes. Enquanto isso, eu estou falando com a Filipa, que é uma mulher trans, preta, autista, periférica, como eu. Inclusive, mora muito perto, porque eu moro em Campo Grande e ela na Vintém, então a gente mora uma do lado da outra. Filipa, você tocou em dois pontos muito importantes. Eu também, como mulher preta com deficiência, vejo toda essa dificuldade. Inclusive, sou uma mulher hoje em dia aposentada. Eles me aposentaram em função da minha deficiência, por não ter mobilidade pública, não ter transporte, né? A minha deficiência é outra, né? Como a gente sabe, as deficiências são plurais, então eu sou uma mulher hoje em dia que sou mulher com mobilidade bem reduzida e ando até em cadeira de rodas, né? Porque só posso me locomover 100 metros com um andador. E sei o quanto isso afeta realmente, né? Na questão da afetividade, então, nem se fala. E a gente pode conversar sobre isso depois. Agora você tocou num ponto muito importante. Já chamo a nossa querida Gavi, que está entrando aqui, que é o governo. O que esse governo atual ele trouxe de prejuízo para nós, pessoas com deficiência. E aí eu trago o autismo como um dos ápices, né? Porque a gente teve aquela época da tentativa de um decreto de eletrochoque em autistas, e isso por si só já dá um medo, uma coisa pavorosa. Eu trabalho focando sempre todas as deficiências, e agora a gente está passando por essa avaliação biopsicossocial e vamos entrar na luta antimanicomunial, que ele quer incluir todas as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência intelectual, no manicômio, para retirar LOAS e BPC. Como é que você vê esse governo? Você se sente mais tensionada como uma mulher preta com deficiência nesse governo? Então, Flavinha, a gente está passando por um momento, né, nesses últimos 4 anos, de um governo ultraconservador e neoliberal. E esse tipo de governo, esse tipo de sistema econômico, vai contra tudo aquilo que é considerado social, identitário. E a gente sabe, né, que nós, pessoas com deficiência, somos vítimas de um mundo que não é preparado para nós, para que a gente possa trabalhar, estudar, viver socialmente com qualidade de vida, é necessário que estruturas sejam mudadas. É preciso de progresso na saúde, na educação, né, nas estruturas das empresas. Então, teve aquele caso da educação especial, que foi um caso que me deixou muito, que me impactou bastante, porque sempre isso foi um assunto que foi discutido na minha vida, entendeu? Né? No meu trabalho, na minha vida pessoal, porque escola, educação especial passa por várias discussões, assim, mas a gente sabe que a gente, como PCDs que luta pela inclusão, a gente sabe que a gente quer a inclusão, a gente não quer separar, porque se a gente separa, a gente está delimitando, a gente está excluindo pessoas. Por exemplo, a gente que mora no Zona Oeste, a gente está longe de tudo aquilo que é separado, que é exclusivo para um grupo de um determinado lugar, de uma determinada classe. Eu vejo que esse governo teve muitos retrocessos porque não pensam nas pessoas com deficiência, porque não pensam na garantia de direito para minorias entre muitas aspas, né? Porque somos Somos uma aí, maioria minorizada, como né? fala, Somos uma maioria 30 milhões. minorizada. Esse governo, ele realmente, Exatamente. na verdade, a 30 gente é mais milhões. 45. Esse governo, ele tem o tom segregador, ele é absolutamente segregador, foi absolutamente cruel quando se trata de pessoas com deficiência. Ele rasgou a Lei Brasileira de Inclusão, ele rasgou a Convenção Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, que foi ratificado pela nossa presidenta Dilma Rousseff, e agora a gente está aí no trabalho de resgate
né, de resgate, assim, de futuro resgate, quando Oxalá queira, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o meu candidato, seja eleito, e que tenhamos bastante deputados federais, bastante deputados estaduais, do espectro da esquerda, olhando para as nossas condições. Eu vou pedir para vocês estão na live dessa Afro-PCD que voltou a fazer live. Hoje a gente está falando do autismo. Hoje é Dia Internacional do Autismo, é um dia de conhecimento, não é um dia de comemoração. Então compartilhem, ó, mete o dedo aí nessa setinha sem medo de ser feliz e compartilhem, porque agora eu vou chamar a nossa maravilhosa, assim, que dá aula, né? Porque eu gosto de dar aula, Gabriela Guedes, maravilhosa. Gabi, tô te chamando, querida, é só você me aceitar aí. Lá vem ela, luz da passarela, que lá vem ela, sempre linda, maravilhosa. Ai, deixa eu virar aqui a câmera. Agora foi. Linda, linda, gente. Gente, desculpa a demora, mas vocês sabem, né? Toda uma logística aqui para conseguir fazer a live, por conta de Gael, né? Então, tive que deixar o Gael lá na minha mãe, correndo, voltar a me arrumar para poder fazer a live, porque senão, minha filha, não ia conseguir fazer live aqui sozinha com você hoje, não. Vai dar certo. Eu quero agradecer, antes de começar a falar com a Gabi, a presença da TT Aquino, que está aqui com a gente, da Luísa, que entrou. Luísa, mil beijos. A presença do Pedro Fernandes, Ana Paula, saudade sua. Olha, estou muito feliz de estar voltando a fazer live e estou muito feliz de estar reestreando, né, nesse engajamento, né, porque eu estou muito lá no Twitter, fazendo Twitter Spaces, que é só por voz e não mostra rosto, não mostra nada, mas aqui é diferente, a energia é diferente. Lu, vontade de te agarrar, quero você aqui comigo, estou muito feliz e quero agradecer que eu voltei realmente fazendo uma live em grande estilo, com duas pessoas maravilhosas que eu amo muito, que é Filipa Umbudu e Gabriela Guedes, que é minha ídola, que é vontade de agarrar, uma mulher preta autista, que tem um filho preto autista, o nosso querido Gael, que é um doce, vontade de comer que nem brigadeiro, arteiro pra caramba, e ela vai trazer aqui pra Demais! e ela vai trazer aqui pra gente, e eu queria muito que você começasse, Gabi. Por que hoje é dia de se conscientizar e não de comemorar? Quando a gente fala de autismo, né, a gente tem que lembrar que o Brasil, ele tá falando abertamente de autismo muito recentemente, né? Os autistas, assim como as pessoas com deficiências no geral, elas foram muito segregadas, né, ao longo da história brasileira, principalmente. Elas eram escondidas, elas eram negadas, né, como pessoas, parte da sociedade. Então, por muito tempo, a visão que se tinha do autismo era aquele autismo clássico e uma visão muito distorcida, né, de quem poderia ser autista, de quem não poderia ser autista, né. Então, a gente não teve essa convivência com pessoas autistas nas escolas, a gente não teve essa convivência com pessoas autistas ao longo da vida, ao decorrer da vida, e isso fez com que a gente hoje alcançasse um letramento muito básico ainda do que é ser autista, do estereótipo autista, da pessoa autista, né? A gente ainda está explicando aí que o autismo não é uma doença, ele é uma condição da neurodiversidade, né? Que o autista aí, ele tem essa questão da deficiência em questão das leis, mas ele é uma condição, né, e que a pessoa autista, ela tem todas as qualidades e todos os direitos que todo cidadão, né, brasileiro tem. Então, a gente ainda está muito nesse letramento inicial e muito nos debates, ainda mais com esses retrocessos que a gente está vendo aí, que a gente está sofrendo, esse baque nos últimos anos. Então, a gente está muito nessa discussão de tentar não perder os direitos que a gente já conquistou, que a gente tem, do que necessariamente avançar nesse debate, necessariamente avançar em políticas públicas, necessariamente avançar
aí quanto a falar de autismo para a sociedade e trazer esse esclarecimento para a sociedade no sentido de entender e de acolher e de incluir, né, o autista aí dentro de todos os lugares, de todos os espaços. Perfeito, Gabi. Gabi, você tocou numa palavra que eu já tinha até também falado com a Filipa, e eu acho que a gente... Gabi é diretora de comunicação do VNDI, Vidas Negras com Deficiência Importam, instituto do qual eu também faço parte, com todo orgulho. Muitos daqui que não sabem, mas eu co-idealizei o Quilombo PCD e tenho muito orgulho disso. Tenho uma relação com o Marcelo Zig, que inclusive já está entrando aí, que mandou mensagem, maravilhosa. Mas quando eu tive que fazer, né, mais um adendo aí em relação ao câncer, e quando eu retornei e fui convidada para ir para o VNDI, e de pronto eu aceitei porque eu tenho o gosto mesmo e tenho esse viés por políticas públicas, por gestão pública, e o VNDI passa muito por isso. Então ele me atende enquanto uma mulher preta com deficiência. E você tocou... mas, gente, mais uma presença especial. Jéssica, viagem manhã típica. Oi, gente, coisa boa. Você, Gabi, vamos falar uma primeira coisa. Você falou dos retrocessos do governo. A gente sabe que no governo anterior, a gente teve... Anterior não, né? Que o anterior foi do Temer. Mas o governo Dilma e o governo Lula, nós tivemos avanços, né? Nós tivemos legislações... Nós tivemos um CONAD que olhasse para nós. Como é que você vê o dia de hoje e como é que te aperta o coração? Porque o meu fica sempre muito apertado. A gente vive, né, numa tensão muito grande. Foi o decreto da escola, foi o eletrochoque, foi a colocada de novo de impostos nos nossos aparelhos assistivos. Agora a gente está passando por essa relação da avaliação biopsicossocial, que é seríssima, que pode acontecer uma coisa muito séria, que as pessoas não têm noção do que pode acontecer e do que ele quer com isso. Como é que você vê o governo atual, Gabi? Olha, como uma mulher progressista, né, e com uma visão muito pessoal também, mas muito profissional e jornalística também, avaliando o contexto que a gente está vivendo, eu vejo com muita preocupação, né, muito medo, porque a gente está falando aí de vários tipos de deficiência, a gente não está falando necessariamente dos autistas, mas de todas as pessoas com deficiência do país, que, como a Flavinha falou, a gente teve um avanço aí muito grande nos governos anteriores, né, ao do Temer, e tudo isso foi sendo tirado aos poucos e na calada da noite. Então, muitas vezes, quando a gente pôde aí tomar a frente, quando a gente pôde aí se movimentar, e deu tempo da gente se movimentar contra esses retrocessos, a gente se movimentou, né? A gente fez, a gente foi, a gente brigou, né? E agora, e por isso, muitas dessas tomadas de decisões que eles estão tomando estão sendo na calada da noite, para já não dar tempo da gente reagir, né? Ou da gente tentar se antecipar a essas decisões. E isso é muito preocupante, porque quando a gente fala de uma democracia, né, onde a democracia ela tem que ser livre, ela tem que ser uma decisão que vá abranger a todos, inclusive aos grupos, né, as minorias, né, e aí quando a gente fala de democracia, a gente vê o quanto a nossa democracia está fragilizada nesse sentido, né, porque não há participação da sociedade civil efetivamente. Nós teríamos o censo esse ano, que o ano passado, né, que iria pela primeira vez pautar a questão dos autistas dentro do censo. Ele foi também, esse censo ele foi boicotado, ele foi negado, né, ele foi adiado, raça, entre aspas. É uma coisa que nos preocupa Sim, muito, a questão da raça. Sim, e tudo isso foi retirado porque, segundo eles, falta de verba para que fosse feito uma coisa que já é feita a cada 4 anos, se eu não me engano, e que já tem verba destinada para isso, somente para isso.
né? Então, assim, a gente está vendo como a pessoa com deficiência ela é analisada e ela é vista por esse governo, né? Como ela é atendida, como ela é pensada por esse governo, qual é o plano desse governo, né? Então, isso tudo é muito preocupante, não só como autista, como ativista, mas como uma mãe de autista, né? E como mãe de uma pessoa preta que tem um futuro aí adiante, né? Não é só por mim, mas por eles e por todas as outras crianças e por todas as outras crianças pretas, autistas e com deficiência que vão precisar, né, de ter no mínimo alguma segurança para poder existir nesse país, né? Ter alguns, como eu posso falar, incentivo, algum suporte para poder existir nesse país. O que a gente está vendo que não vai acontecer, né? Porque a pensão, o LOAS aí está sendo também mexido, é tudo muito burocrático, alguns direitos também estão sendo tirados nos estados, né, das pessoas com deficiência. Então, assim, a gente está num processo, num ciclo muito preocupante, e eu não sei, honestamente, eu tenho muita dúvida se mesmo a gente conseguindo aí mudar o próximo governo, a gente vai lutar para isso, mas se a gente consiga, caso a gente consiga, se a gente vai ter tempo hábil para se antecipar e para conseguir retomar, né, todos esses retrocessos, né, para a gente conseguir reaver tudo isso que a gente perdeu. Eu não sei se em 4 anos a gente vai conseguir, né, recuperar tudo isso que a gente perdeu nesses últimos anos. Eu imagino, Gabi, que a gente vai ter que escalar prioridades, né? Nós, então, como instituto e como agentes políticos, vamos ter que escalar as prioridades, o que é muito difícil, né? Mas vamos ter que escalar as prioridades, principalmente no aspecto socioeconômico. Eu sempre falo muito que a pessoa com deficiência, que é periférica, que é pobre, né, na maioria das vezes ela é preta, existe aí uma diferença na qualidade de vida dela, né? Porque a qualidade de cuidados não é a mesma. E isso eu falo com total propriedade, porque é a minha condição, é a condição da Filipa, é um pouco também da sua condição. Mas eu acho que a gente vai ter que priorizar realmente o que a gente vai, o pontapé inicial e fazer a cama, né, para o próximo governo, para o governo de 2026. E trabalhar para ter um CONAD forte, né, ou até uma Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, quem sabe. Vejo o próximo governo, sou uma pessoa do partido, filiada ao Partido dos Trabalhadores, vejo o próximo governo já muito empenhado e já falando muito do senador Paim ter feito, e então eu tenho um pouco de esperança nesse aspecto. Agora, eu quero perguntar agora eu vou jogar lenha na fogueira, porque eu gosto dessa lenha nessa fogueira. Eu sinto, com uma mulher com deficiência, que estuda todas as deficiências, apesar de eu não ser uma mulher autista, um certo embranquecimento no autismo. Quando a gente sabe que a maioria das pessoas com autismo são pretas e são pobres. E eu vejo um certo embranquecimento e ali esse embranquecimento buscando uma qualidade de vida, buscando uma luta que não chega até nós e nem tampouco nos inclui, nem como membros desses institutos. Como é que você... Aí eu vou jogar a bola batata quente para você. Como é que você, uma ativista autista, né, também de um instituto totalmente maravilhoso, como é que você vê essa situação? Porque eu ainda enxergo ela de uma forma muito grande e extremamente prejudicial para quem luta pela vida das pessoas com deficiência. Como eu falei, eu acho que a gente sempre pautou, né, principalmente o autismo, por um viés muito
embranquecido, né? Eu acho que, como eu falei, a discussão do autismo no Brasil, essa discussão do diagnóstico, essa discussão de amplitude que a gente está tendo agora do autismo, ela é recente, né? Você tem aí pessoas que começaram a falar de autismo e essas pessoas são brancas, né? Esses médicos que tratam, em sua maioria, sobre autismo, são brancos, né? Então, as pessoas que, né, os primeiros ativistas aí também são brancos, né? Então, é bem razoável, até historicamente falando, que essas referências, essas primeiras referências sejam brancas, né? Porque, assim, o autismo, ele é uma condição que ele ainda não chegou na periferia, né? Ele é uma condição que está chegando agora. As pessoas estão se aproximando do autismo como condição, como neurodivergência, agora nas periferias. A gente ainda está falando de pessoas que não têm diagnóstico, acesso ao diagnóstico, pessoas subdiagnosticadas, né? Pessoas que muitas vezes teve algum parente que teve alguma característica, algum sintoma, e essa pessoa ela foi tratada por uma outra... um outro viés, entendeu? A gente tinha, né, infelizmente, o capacitismo aí rondando sempre, e era muito comum, eu não sei, até muito recentemente, as pessoas darem apelidos, né? Ah, aquele é bobo, aquele é lerdo, aquele é não sei o quê, né? Então, assim, a gente não via a neurodivergência e até mesmo a questão psicológica, a questão da saúde mental, como algo para a favela, para a comunidade, para o preto, para o pobre se apropriar, né? Então, agora que a gente está começando a realmente colocar o dedo na ferida, falar, olha, a gente existe, nós estamos aqui, nós estamos começando a nos dar conta que isso também, né, existe dentro das periferias, e a gente está começando a exigir que nós tenhamos atendimento e tenhamos acompanhamento e tenhamos direito ao diagnóstico, ao laudo, né, ao acompanhamento permanente, como qualquer outra pessoa. Infelizmente, eu comecei a minha página justamente porque me faltava referência de pessoas pretas autistas, né? E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a minha página, eu encontrei a Luciana, eu fui encontrando outras mulheres também que estavam começando no mesmo tempo falar ali sobre autismo e raça, né? E ainda é uma discussão que é muito pouco colocada hoje. A gente tem aí um autismo que ele ainda é visto muito estereotipadamente de uma pessoa, de um homem branco, sim, né, cis aí, classe média, que tem a possibilidade aí de fazer os acompanhamentos, que progrediu, né, e que realmente é brilhante, e essa visão distorcida que a gente tem aí das novelas e das séries e tudo isso. Quando o autismo, você está se tratando aí de um espectro, né, e cada pessoa é um autista, não é um autista, por mais que ele esteja ali no mesmo nível de suporte, ele nunca vai ser igual ao outro, né? Então, o meu autismo é diferente do autismo do meu filho, como ele se manifesta no meu filho, entendeu? Então, assim, são várias nuances que a gente ainda não discute sobre o autismo, interseccionando mesmo a questão de raça, a questão de classe, a questão de região, porque uma pessoa que é autista em São Paulo deve ter uma vida completamente diferente de uma pessoa que é autista no Rio, como deve ter uma vida completamente diferente de uma pessoa que é autista no sertão, né? Então, assim, a gente tem que começar a debater essas interseccionalidades dentro das comunidades, dentro das minorias em si, né? Porque o autista, ele busca o acolhimento, ele busca a inclusão, mas a inclusão ele tem que ser para todos, ele não tem que ser para um grupo em específico dentro daquele grupo, entendeu? Ele não tem que ser para subgrupo dentro daquele grupo, né? Ele tem que ser igualmente, ele tem que acontecer para todos de uma maneira proporcional, né? Então, quando a gente fez o VNDI, foi justamente para falar isso, olha, nós, pessoas com deficiência preta, independente da sua deficiência, pais de pessoas com deficiência, porque na época eu era só a mãe do Gael, nós estamos aqui para debater isso, para trazer isso em voga, porque nós somos objetos de estudo, nós somos estudados, mas nós não estamos no centro do debate, né? Nós não somos protagonistas, nós nunca fomos lá para ser a voz atuante, a voz que vai falar. Né? Quem fala é a voz branca, e a voz branca não atende a voz da periferia, né? Então é justamente por isso que a gente criou o VNDI, justamente para que a gente também
tem esse poder de assumir os lugares, de ter o protagonismo, de trazer para a gente essa responsabilidade também, não só de pautar as lutas pela racialidade, né, de pautar as lutas ali, colocando a periferia em foco, a raça em foco, o gênero em foco e todas as outras necessidades que a gente vê ali, mas também para que as pessoas comecem a perceber e a dar visibilidade para esses autistas pretos, né, que aí estão, e para a pessoa com deficiência preta no geral, e começar a cobrar essas políticas públicas que precisam acontecer muito rapidamente. Né? Então, é muito isso que eu acho que a gente ainda está tateando. Né? Agora que a gente também está começando a ver profissionais negros voltados para mais diversas áreas, graças à política de cotas, né? Então, a gente está começando a ver fisioterapeuta negro, a gente está começando a ver terapeuta ocupacional negro, mas, sim, e o que a gente tem que ver agora é que, assim, por exemplo, quando você estuda autismo, você está falando de uma coisa que é muito cara. Então, é um tipo de estudo, é um tipo de, né, de escolarização que é muito caro. E aí, quem tem dinheiro nesse país? Né? Então, assim, as pessoas, mesmo as pessoas pretas, autistas, que alcançam o diagnóstico, que alcançam ali a questão do acompanhamento médico, ela não se vê com pessoas pretas dentro dos consultórios. Né? Então, aí a gente tem um leque de um debate muito amplo, né, que a gente pode colocar aí sobre a questão da branquitude dentro da comunidade, sobre a questão, né, de começar a quebrar esses padrões, até porque eu acredito que logo a gente vai conseguir quebrar, porque está vindo muita gente aí, graças à política de cotas, para poder escurecer e enaltecer esses lugares, né? Até porque eu falo que sempre se a base ela conseguir, né, subir, o topo também será privilegiado. E a gente sabe que existe também uma branquitude desprevenida econômica, né, a branquitude que faz parte da favela também e passa por algumas situações, como eu tenho aqui, a mãe de um garoto que ele não é oralizado e ele tem autismo, já recebeu o laudo psíquico, mas não recebeu tudo, enfim. Ele está 2 anos na fila do CIGEG para pegar um BPC e ela não consegue trabalhar por causa desse garoto e ela vive realmente à base de doações para conseguir se alimentar e alimentar esse menino lindo. E é uma família branca. Né? Então a gente sabe que tem uma parcela menor, é uma parcela menor, mas ela existe e todas as parcelas têm que serem olhadas. Agora, Gabi, eu como uma mulher com deficiência física, né, uma pessoa cadeirante hoje em dia, atualmente, eu te pergunto, essa mobilidade muito reduzida, e também eu tenho, né, para quem não sabe, eu tenho deficiência em alguns órgãos em função de tudo que eu passei. Eu te pergunto, eu vejo muitas vezes o autismo muito as pessoas que cuidam do autismo, as redes, os grupos, muito apartados de nós que temos outras deficiências. Principalmente as deficiências físicas, porque os surdos têm o grupo deles, a associação deles, os cegos têm, e nós sempre muito apartados. O VNDI, eu não vou falar, o VNDI é exceção, a gente sabe, porque lá é tudo misturado e todo mundo tem sempre a mesma importância. E como é que você vê isso? Porque eu acho que isso não é um facilitador para a gente na nossa luta. Quando a gente vê uma pessoa que comparece ao Palácio do Planalto, tem uma reunião fechada com um presidente e de lá sai uma lei e essa lei só privilegia os autistas, tirando qualquer outra deficiência dessa lei, isso para mim não é eficaz. Não é eficaz, porque nós somos... É nada sobre nós sem nós. Por que essa lei, uma lei que traz benesses importantes, e eu fiquei feliz, mas por que ela não incluiu a todos? Olha, falando dela, que chegou, Daiane Vicente, muito querido Caio! Ai, meu filho diz, ai, meu garoto!
Beijo, Dai. E essa lei não prestigia a nós, não englobou uma lei só para os autistas, como se o autismo não fosse uma deficiência, a verdade é que foi colocado, como se o autismo não fosse uma deficiência, como fosse uma deficiência totalmente à parte. Quando, na verdade, na hora que junta o bolo todo, a gente sabe que o bagulho é doido para todo mundo. Cada um com um problema. Se o autista é aquele que é o andante, me carregando, me ajudando a não sei o quê, e eu ajudando ele, né? E como é que você viu isso? Porque eu achei isso. Quem fez foi uma personalidade, que é pai de um garoto autista, e eu achei isso um tanto quanto excludente. E quando eu vejo uma exclusão dentro de um grupo que já é excluído, mas eu fico uma arara, Gabi. E como é que você viu isso? Olha, eu particularmente, eu vejo muito pelo E distanciamento, né? mesmo como autista, eu quero esse teu olhar, porque você podia falar que não sei o quê, mas como eu sei que a Gabi tem um olhar diferenciado, é por isso que eu estou perguntando isso para ela, porque isso é uma coisa muito séria e muito importante. Eu acho que quando a gente fala de deficiência, assim, o autismo ele entra numa deficiência invisível, né? Então, existe aí uma dificuldade muito grande para a pessoa, quando ela não é autista clássica, né? Para ela ser vista dentro dessa sociedade, né? Como uma pessoa autista, que é o nosso caso, que é o autista de suporte nível 1. Porém, quando a gente fala da comunidade autista, a gente também está falando de uma proporção dessa comunidade que não é oralizada, sabe? E que não é vista também. Filho da Daiane. Sim, como meu filho, sabe? Então, eu não tenho poder de falar pelo Gael, eu não tenho essa autonomia de falar pelo meu filho, de saber o que ele quer dizer, o que ele gostaria de pontuar. Então, quando a gente está falando aí de uma pessoa que entra dentro de um palácio do Planalto para fazer uma lei, sabe? E essa pessoa, essa mesma pessoa, essas últimas semanas aí, quando a gente estava discutindo essa questão do rol taxativo, né, também se colocou, né, fez um vídeo falando a respeito, e aí depois se colocou também como se fosse um dos responsáveis por não ter passado esse rol, Não, né? mas não é que não passou, então, a votação ainda vai votar acontecer. né? Sim, por não ter passado no sentido de não ter sido aprovado naquele dia, né? Sendo que teve mães e mães ativistas de muito tempo no ativismo e que se acorrentaram na frente lá em Brasília, né? Então, assim, quando a gente fala de pessoas que lutam exclusivamente por uma comunidade, não luta por outra comunidade, você não luta por ninguém, né? É uma luta que ela é vazia. Ela se esvazia por si só. Ela é uma luta, como eu posso falar, pessoal, né? Ela não é uma luta pensando no coletivo, né? A partir do momento que eu pego, peço para fazer uma carteirinha, mas essa carteirinha, ela vai beneficiar os autistas, tá? Mas eu não luto por outras coisas que os autistas e as pessoas com deficiência no geral precisam, né? Então, assim, eu não estou melhorando. Ela pode beneficiar outras pessoas que têm outras deficiências, que não são autistas, porque tem outras deficiências, outras neurodiversidades, outras atipicidades, sem contar as síndromes raras, ou seja, uma série de coisas. A minha irmã, por exemplo, ela é PCD, mas ela é PCD fruto de um caso psíquico. E ela acabou adquirindo uma deficiência física. Então, assim, tem uma série de coisas. Né? A Flávia aqui, quando se tornou uma pessoa com deficiência, você sabe, adquiriu desenvolveu um grau de depressão absurdo que eu não falava por mim. Que eu não falava mais por mim. Quem falava por mim era meu irmão, porque eu não tinha mais. Então, assim, é cruel quando eu vejo grupos, redes de inclusão, mas que só tratam ou só falam
do autismo. E isso não é de forma nenhuma querer tirar o autismo. Muito pelo contrário, isso é querer que todas as deficiências sejam tratadas, pelo menos de forma legislativa, de forma igualitária. Né? Sim, e a gente tem que pontuar aí que, como eu falei, a gente falar aí de fazer uma carteirinha, quando muitos autistas e muitas pessoas com deficiência, das pessoas com deficiências, no geral, nas escolas estão lutando para ter auxiliar de sala, porque as escolas não têm auxiliar para ficar com os filhos dela para poder ir para a escola. Eu, como ativista, tenho... Breaking news. O Bozo retirou todos os professores de apoio, os assistentes de sala, que foram colocados como obrigatoriedade na Lei Brasileira de Inclusão e depois na Convenção Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência pelo governo Lula e Dilma. O Bozo retirou. E outra coisa, outra breaking news que vocês talvez não saibam, o MEC não investiu R$1 desde janeiro de 2021 até a data de hoje dessa live em educação inclusiva. Toca para a Gabi. Tem que fazer assim. Gente, isso a gente tem que, né? Como assim, né? Como assim? Como assim, né? E aí a gente fala, existe uma exclusão gritante, né? Até pelas próprias palavras, né, do ex-ministro agora, né? Então, assim, é um absurdo, né? O quanto está sendo colocado, está sendo trabalhada mesmo essa questão do eugenismo, essa questão da exclusão, né, da segregação, de realmente segregar quem pode, quem não pode viver em sociedade, de quem pode, quem não pode ir para a escola. A gente está voltando para tempos, né, muito sombrios, assim, muitos, assim, inacreditáveis, quem pode, não pode, né, porque assim quando na universidade, gente, hoje em dia nós, pessoas com deficiência e pessoas pretas, Gabi, a gente acaba englobando as duas, né, as duas exigências para estar incluído na lei de cotas. As pessoas com deficiência são apenas 0,52% nas universidades. Então, quando ele fala que a universidade não é para todos, a universidade não é para nós. Eu posso passar, conseguir, mas se eu não tenho um ônibus que me locomova até lá, ele vai falar, problema, a universidade não é para você também. Porque você é preto, você precisa. Sim, é como a gente, né, tá falando aí de que as escolas, gente, eu lido com mães, né, e principalmente mães até da escola que meu filho estuda, e que da rede também, da mesma rede aqui de ensino do município, que houve absurdos porque o filho não pode ir para a escola porque não tem estagiária de apoio. Já propuseram para mães ficarem na sala de aula com a criança, para a criança poder frequentar a escola. Na verdade, estagiários são proibidos, né? Na verdade, não é gente estagiário. O auxiliar de sala, né? O auxiliar de sala. Né? Mas aí a gente sabe... Aspecto, tá? Tem que ser professores de apoio para até dar uma condição igualitária de ensino para todas as crianças lá presentes. É muito importante a gente falar a respeito disso, né? Mas é muito real, porque assim, realmente você vê que, por exemplo, é estagiário, não é professores, não são pessoas... Eu mesma passei na faculdade e não consegui entrar por conta da deficiência. Lu, na época, porque eu tenho uma deficiência adquirida, como você sabe, né? Mas se fosse hoje, na faculdade onde eu passei, ou qualquer outra, não sei que a faculdade fosse na esquina de casa, para a gente poder ir de cadeira, eu não conseguiria também. E se eu quiser fazer uma outra faculdade hoje, que é a faculdade que eu estudei... Meu sonho é fazer faculdade de sociologia. Eu não poderia. A Daiane está aqui dizendo, o Caio não estuda. Olha, isso me deixa... É isso. Me bota assim,
aos prantos. E, assim, é isso. São essas mães, né? Eu, quando falo com a Gabi, eu falo com a Gabi como uma mulher autista e como uma mãe. A minha luta toda é em prol de todas as pessoas com deficiência, mas eu tenho um olhar muito direto e muito assertivo e cuidadoso com as mães. Porque quando... Eita, que eu fiquei até embargada agora, né? Quando eu adquiri minha deficiência, minha filha que cuidou de mim. E eu via a condição da minha filha já sendo mãe. E aí me deu um certo momento, me deu um clique, uma virada. Como será que é a vida dessas mães? E foi quando eu imergi nesse assunto. E hoje em dia eu tenho uma adoração, uma paixão e quero estar juntos e estar junto às mães das pessoas, das crianças com deficiência, né? A gente tem essa guerra do BPC, a gente tem uma guerra muito cruéis que a gente precisa ultrapassar. Gabi, eu quero te fazer uma outra pergunta que já vai... Vamos passar para o outro ponto, que a gente já achincalhou o governo, né? Isso tudo vai ficar gravado, gente. Por favor, compartilhem. Ano passado, eu lembro que a nossa querida amiga Andrea Werner fez um post falando que 77% dos autistas eram LGBTQIA+. Como você vê mais esse atravessamento, né? E aí a gente vê por dois aspectos, né? Vê a pessoa que é branca, tem o autismo e é LGBTQIA+, e vê a pessoa que é preta, autista, LGBTQIA+. Né? Que aí são 3 atravessamentos. E se for mulher, então ainda tem uma... Não vou falar, eu sempre falo isso, que a mulher com deficiência, ela não encara o machismo. Sabe por que ela não encara o machismo? Porque ela não é vista como uma mulher. Ela até normalmente é vista como assexuada e a gente sabe disso, o grau de falta de afetividade que essas mulheres sofrem. Gabi é uma em mil que tem um maridão, né? E conseguiu aí se dar bem na pista. Eu vou querer pegar esse mel da Gabi para ver se eu arrumo alguém para mim. Minha filha, olha, é muito... foi muita, como eu posso dizer, foi encontro de almas mesmo. Meu marido Mas me eu dá um também quero suporte ter. assim, Você pode encontrar, fazer um encontro de incrível. Foi encontro momento de de descontração na almas, live. assim, realmente. Momento de descontração. Vamos lá, Gabi. Vamos lá, vamos meter a fama aqui, né? Então. As vozes voltaram. Como tá o coração, Flávia? Fala aí pra mim. Me diz como tá o coração. Estamos metendo a fama. Entendeu? Mas como é que você vê isso, Gabi? Esse atravessamento geral, que é uma coisa que quando eu falo, mas por quê? Por que 77? Eu tenho um palpite que a afetividade, né? A falta de afetividade que a pessoa com deficiência sofre, e aí eu falo no geral de todas as deficiências, ela acaba desenvolvendo na gente a bissexualidade, ou dentre outras coisas, porque a gente encontra afeto no outro, né? E, como dizia Vinícius de Moraes, fundamental é mesmo, amor é impossível ser feliz sozinho. E como é que você vê esse percentual? 77% dos autistas são LGBTQ+, como a maioria são negros, e a gente sabe esses atravessamentos todos no mesmo corpo. Quando a gente está falando aí da questão do autismo, né? O autista, a gente sabe que ele já tem por si só, né, essa questão de não compreender, né? E de não ter muito filtro com a questão das regras sociais, né? Ainda mais quando você trata aí da questão da afetividade, porque, assim, né, para os autistas no geral, né, é muito simples você amar, né, qualquer pessoa, independente, né, do seu gênero, e justamente por conta de não ter essa necessidade de seguir essas regras sociais, né, porque pra gente tudo é muito, assim, não faz muito sentido.
entendeu? Se eu amar alguém, independente do gênero dessa pessoa, porque eu não posso ficar com ela se eu a amo, entendeu? Então, existe esse olhar também, essa questão que também entra para as outras normas sociais, né? Como a gente aí tem dificuldade de entender algumas normas e a gente vai aí aprendendo ao longo da vida, né? Mas há muito custo também, né? E quanto ao relacionamento em si, por exemplo, eu entro em todas essas... Eu costumo falar que eu sou toda interseccionalizada, entendeu? Por intersecção. Eu tô praticamente toda interseccionalizada também. Tô chegando aí nesse rolê. Eu sou o purê da intersecção, tá tudo mexido ali, entendeu? Então, sou preta, eu acho que sou pobre, então, minha filha, vambora. Não, eu entro em todas aí, né? Todas as caixinhas eu quis um pedaço aí, eu quis um pedaço de todos os bolos aí que deram. Então, assim, eu entro em tudo, né? Apesar de eu estar num casamento heterossexual, né? Eu não me enquadro como uma pessoa heterossexual. Então, assim, existe, né, da nossa parte, mas isso, antes de eu ser autista, eu já sabia que eu era bissexual, então, assim, existe da minha parte uma segurança em dizer que eu amo pessoas de vários gêneros, entendeu? Eu me casei, eu amo meu marido, mas se porventura algum dia eu vir amar uma pessoa de qualquer outro gênero, eu posso amar essa pessoa, né? Independente. Então, eu vejo que isso é muito divulgado quando a pessoa, justamente, a gente está falando, outro dia eu estava vendo aquela série na Netflix, né, Amor no Espectro, e você viu muito autista ali branco, né? Pois é, claro que outro contexto, eu ia outro país. Isso agora para a gente poder encaminhar para o final sobre essa série que eu vi muito autista branco, né? Eu vi uma realidade que não, sim, e dentre eles tinha ali as pessoas, né, que eram bissexuais ou que se relacionavam com pessoas do mesmo gênero, e mais brancos, né? Então, assim, a gente sabe que ainda que uma pessoa branca, ela sofre o preconceito quando ela é da sigla, né? Uma pessoa negra, ela sofre a violência, né? Ela não sofre só o preconceito, ela sofre a violência. E aí, quando essa pessoa negra ainda tem as outras intersecções, né? E aí a gente não pode falar de escala de opressões, eu acho que a gente não consegue nem prever qual a opressão que vai vir primeiro, né? Se vai ser o capacitismo, se vai ser o racismo, se vai ser a homofobia. Eu vou trazer isso para você, Gabi, que eu falei isso com a Filipa. Tem uma menina, você sabe que eu atuo aqui em várias comunidades, e ela é uma mulher negra como eu, ela é negra retinta, assim como eu, ela é negra, ela é gorda, ela é lésbica, ela é cadeirante. E ela fala que quando ela perde o emprego, ela não sabe nunca se ela perdeu por causa do racismo, por causa do capacitismo, por causa da LGBTQ+fobia, ou da lesbofobia, na verdade, ou por causa da gordofobia. Sim, né? E aí você vê também que a gente fala aí das mulheres, né, da solidão da mulher negra, mas dentro da comunidade se fala também até da solidão, né, da comunidade LGBTQIAP+, da solidão da pessoa preta ali também, né, que também não é tão fácil de se relacionar, né, então... A solidão da mulher negra com deficiência está aqui, um pedaço dele está aqui, na minha página, e tem comentários assim pesados de gente, mas eu também sofro, não sei o quê, mas ela não é uma pessoa com deficiência, então ela não tem noção do grau de falta de afetividade que uma pessoa com deficiência passa, né? Até mesmo pelos estigmas que essa pessoa com deficiência ela já carrega, né? Ela é assexuada, ela é doidinha, ela é não sei o quê, então, enfim, as pessoas não têm um pouco de noção em relação a isso. E fora a visão também que as pessoas têm, né? Quando, por exemplo, a pessoa tem alguma deficiência que é visível, não estou falando do autismo, mas tipo, de uma deficiência visível, e as pessoas têm a noção de que se a pessoa namora uma pessoa sem deficiência, aquela pessoa sem deficiência, ela está fazendo uma benevolência, ela está fazendo, né? Ela é um herói, ela está fazendo algo...
né? É grandioso. Quando eu adquiri, eu ainda estava namorando, né? E eu acabei acabando com absolutamente tudo por causa disso. Porque eu não aguentava os olhares de benevolência para com ele, e eu acabei percebendo nele também um olhar de benevolência. Ele foi sendo corrompido pelo preconceito das pessoas, ele foi ali sendo corrompido e envolvido por aquela violência que as pessoas faziam comigo, como é, o que ele está fazendo com ela agora? Será que aquilo ali dá... Coitado, será que ele... Ah, deve ter outra, com certeza, porque ela não... Né? Com ela não dá mais. Principalmente quando as pessoas já me conheciam, né? Me conheciam de antes e me viam depois. E aquilo me fez tão mal que eu encerrei. E por isso, desde de 6 anos para cá, eu realmente estou sozinha, porque eu tenho completo pavor dessa coisa da benevolência que acham que tem para conosco, para se estar conosco. Sim, e quando você tem uma deficiência invisível, como eu tenho, você ainda tem essa passabilidade, né, entre aspas. É igual a cor, né? Né? É igual a Então, as raça. pessoas... Sim, as pessoas não leem dessa forma, né? Mas quando você tem uma deficiência que é visível, é uma situação assim de você ver como as pessoas, né, são capacitistas e tratam a coisa como se o cara estivesse fazendo, sabe? Ou ele tivesse aquela coisa de, olha, ele é tão bom que ele tá namorando uma pessoa, né, com É por isso que deficiência, ele tá, eu tenho muito medo. né, e é sempre o cara que é o máximo, o número Nunca é a de mulher. mulheres que a gente também Eu tem. sei que eu nunca vou ser vista Eu não sei se como você a viu. mulher encantadora que, que ganhou ali, que encantou aquele Sim, cara. Eu nunca o vou ser cara, vista né? assim. Tipo, não, o Eu vou cara, ser vista sempre como uma mulher sim. com deficiência, coitadinha, porque eu, como tenho uma deficiência extremamente visível, uma cadeira de rodas, eu acho que todo mundo vê, né? Então, eu sempre vou ser vista como essa mulher, e é aí que entra o receio. E é uma coisa, gente, vou falar para vocês, é uma coisa que é de terapia, entendeu? Porque às vezes o cavalo passa ao seu lado e você não pega o cavalo, porque você tem ainda aquele trauma. Mas as mulheres têm que Olha, trabalhar. eu mesma, sem diagnóstico, achava que eu não ia casar. Sério, assim, tipo, até conheci meu marido, eu achava que eu não ia casar, eu achava que eu não. Até ter até antes do meu diagnóstico, né? Mas até eu conhecer meu marido, eu pensava que eu não ia conseguir casar. Tipo, Eu né? tô Casar achando, nesse eu aspecto, que eu não também, ia ser eu amada, também tô assim, achando que né? é o meu caso. Mas Eu falava, olha, se toda tampa tem uma panela, eu sou uma frigideira, que não tem eita, tampa, que né? Tipo, qualquer uma eu vai. falo a mesma coisa. Gabi, você tocou num assunto muito importante que a gente estava falando aqui. Eu falei, gente, isso tem muita terapia e tal. E aí a gente está aqui tendo esse momento mais leve do assunto da live. E para a gente finalizar, eu queria muito que você abordasse um assunto que é uma bandeira muito grande, minha, que é a saúde mental. Né? Quando a gente fala, precisa até de terapia, muita terapia para a gente encarar, porque realmente precisa. A pessoa com deficiência, ela precisa de muita terapia, primeiro para se aceitar, enquanto pessoa com deficiência, seja ela de nascença ou adquirida. Não sei se adquirida é pior ou se de nascença é pior, eu não faço esse tipo de correlacionamento ou de comparações. Né? Eu tenho uma deficiência adquirida, sofri muito, porque talvez, como a minha deficiência física, eu tive que parar, eu tive que sair do mundo, porque eu vi que o mundo realmente não é feito para uma pessoa com deficiência, principalmente para uma pessoa com deficiência física. Ela não consegue se locomover pelo mundo. E trabalhar a aceitação nesse aspecto é muito difícil. Mas acredito também que a pessoa de nascença também tenha que trabalhar a aceitação, e porque é muito difícil. Não só pela direito à cidade, que a gente não tem, direito ao amor, que a gente não tem, à afetividade, que a gente tem direito à amizade, a gente perde direito às amizades, a gente sofre capacidade da nossa própria família, enfim. E aí a gente precisa, por óbvio, ter um apoio, né? Um apoio psíquico. Isso, a Sofia falou bem, cultura e lazer, que está no artigo 23 e 24, a gente viu o que aconteceu no Lollapalooza. A gente precisa de um apoio psíquico,
Às vezes não, mas um apoio terapêutico, uma terapia ocupacional, seja por N coisas. Aí, principalmente no fator quando a gente vai, eu imagino eu, quando a pessoa uma pessoa com deficiência de licença, quando ela vai adolescendo e quando nós adquirimos, quando adquire, né, que foi o meu caso. E aí que tá o gap. A gente, efetivamente, no Brasil, não tem o apoio de saúde mental. Nós, pessoas pretas, então, principalmente. Eu tive o meu câncer, que tive que procurar psicólogo pelo SUS. Eu fui em 10 psicólogos contando a mesma. Fui em 10 psicólogos, cada semana era um que me atendia. Aí fui em 10, ou seja, 10 semanas. Até que eu desisti. Falei, não quero mais. E aí simplesmente eu parei de fazer terapia. O que aconteceu? Quando eu me curei do câncer, eu adquiri uma deficiência e a depressão acabou comigo praticamente de uma forma absurda. Então, essa questão da saúde mental, quando a gente fala de pessoa com deficiência, o que você acha que a gente poderia desenvolver em termos de saúde pública e como você vê isso, né? Porque uma pessoa que passa por tantas, a maioria a gente sabe que, por mais que aí eu vou ter que falar de novo, o inominável ex-presidente tenha mandado fazer uma pesquisa fake da ANS, rebaixando a gente para 17 milhões de pessoas com deficiência. Na verdade, a gente sabe que a última pesquisa do IBGE, a pesquisa que a gente tem que crer, que somos mais de 45 milhões. Então, da maioria delas negras, a maioria delas mulheres negras, mais especificamente. E sem qualquer suporte de saúde mental. Como é que você vê a ausência desse suporte e como é que você acha que a gente pode movimentar a sociedade? Quando eu falo movimentar a sociedade, eu já até engreno para você responder as duas e a gente encaminhar para o final por causa do nosso querido Gael. Eu vejo também que a sociedade não se levanta com a nossa bandeira. A nossa bandeira, a bandeira das pessoas com deficiência, é uma bandeira absolutamente invisível. Invisível até dentro do movimento negro. Tendo visto que a maioria de nós somos negros, invisível, aí quando a gente vai para o movimento das pessoas com deficiência, a nossa raça que se torna invisibilizada. E como é que você vê isso? A questão da saúde mental e a questão da invisibilidade da nossa bandeira, onde a gente tem uma sociedade que, se ela não tiver uma pessoa com deficiência muito próxima da família, ela não está no bolo da luta para mudar. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental no Brasil, os últimos anos a gente ergueu muito essa bandeira, né? Não, tem que ir para o psicólogo, tem que ter saúde mental. Historicamente, principalmente para as pessoas pretas, saúde mental era um tabu, né? A gente tem aí que lembrar que a gente cresceu dentro dessa ideologia, dentro desse pensamento de que pessoas pretas não ficavam doentes mentalmente, né? A gente cresceu aí dentro que a gente não tinha depressão, que a gente não tinha tempo para isso, para ter depressão, né? A gente não tinha. É falta de louça. Sim, é falta de louça, é falta de coisa para fazer, né? Frescura. Então a gente tem que pensar que é muito recente essa pauta também da saúde mental para as pessoas pretas, porque para a pessoa branca sempre teve na lista. Sempre teve saúde mental, nunca faltou, nunca foi diferente. Para as pessoas com aquisição, isso nunca foi uma questão. Mas para as pessoas da periferia, né, isso sempre foi uma questão. Então, quando a gente fala aí dos serviços do SUS aí que estão sucateados e que falta saúde mental, até porque, assim, eu acho que é muito importante para mães também de pessoas com deficiência, e aí eu falo de todas. Toda, né? A avó, porque sim, um acompanhamento. Sim, acompanhamento permanente, cuidador. Né? Normalmente essa mulher sim, o cuidador. É a avó, é a madrinha, é a tia. Sim, é todo mundo, né? E aí, quando você vai num serviço público atrás, né, é uma burocracia também para você alcançar aquilo que, gente, é inacreditável, assim. Eu posso te falar que, por mim, assim, as pessoas que eu conheço que fazem terapia estão no particular. Ninguém está no público. Eu também. Sabe?
E olha que eu estou falando da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de um município que é grande, sabe? Tem uma projeção aí dentro do estado, né? Tem o seu grau de importância aí dentro do estado, e tem um Assim como eu CAPES e estou falando do tem Rio de uma Janeiro, UBS em cada bairro, como entendeu? eu estou falando aqui do Rio, do CAPS, de Então, tudo. sim, então assim, a gente está falando de lugares que tecnicamente chega verba, chega dinheiro, né? Então, quando a gente fala que uma mãe, mês passado, se eu não me engano, o número de mães que se matam, de autistas que se matam, se suicidam por conta, né, da depressão, por conta da saúde mental, É das pessoas né? com A deficiência falta em de geral, né? suporte da pessoa com deficiência. Porque o Então, a falta de cuidado, suporte da família da o pessoa com cuidado que a gente deficiência precisa é muito assim, é grande. preocupante, O cuidado que a gente. gente precisa é muito grande. Eu, por exemplo, minha filha tem que me ajudar com banho, ela que faz a comida, porque eu não consigo mais ficar em pé me equilibrando para fazer comida. Então, a sobrecarga é absurda. E chega uma hora que pira. Ela também desenvolveu uma depressão, por exemplo, né? Sim, e aí a gente está falando aí dessa família que muitas vezes ela se amplia, né? E são cuidadores dessas pessoas, né? A gente não pode falar só de pai ou só de mãe, a gente está falando de cuidadores no geral e que precisam de suporte, também precisam de acompanhamento, né? E aí a gente tem que lutar e tem que fazer com que as pessoas entendam que essa parte da população, que esse grupo, ela precisa desse acompanhamento permanente também. Que não é uma sessão com 10, 15 sessões que você vai E nem conseguir psicólogos ali diferentes, se nem psicólogos restabelecer. diferentes, como foi o meu caso. Sim, e não é com um psicólogo por semana que a gente vai conseguir estabelecer e continuar ali o tratamento, que esse tratamento vai dar resultado, né? Então, assim, a gente tem uma luta muito grande em questão de saúde mental, porque as pessoas estão se conscientizando que elas precisam ir para terapia, as pessoas estão se conscientizando que elas têm o direito de ir para terapia, principalmente as pessoas na periferia, mas elas não têm para onde ir, né? Então, elas não têm assistência, é uma fila enorme. Para fazer um exame, para uma mulher, principalmente, fazer um Papa Nicolau já é uma coisa que ela espera na fila durante meses. Imagina uma consulta com a psicóloga, uma triagem, sabe? Então, a gente está vivendo uma era assim, de sucateamento extremo Da da saúde saúde mental. pública, E né? eu tenho muito medo, e eu falo sempre E da saúde que é mental. uma bandeira minha, porque não adianta a gente voltar aí, oxalá queira, com o próximo governo. Eu sou declaradamente, todo mundo sabe que é meu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou uma petista, filiada ao Partido dos Trabalhadores. Enfim, eu não vou entrar nesse aspecto da política, mas não adianta a gente voltar com uma nova presidência progressista, seja Lula, seja o Ciro, seja quem for, e não cuidar da saúde mental da população, para daqui a 4 anos a gente voltar para a mão da extrema-direita novamente. Né? A gente... E aí a gente está falando aí de uma população que adoeceu muito na pandemia, né? A gente está falando aí de uma Adoeceu população. muito em função por causa da fome, de ver as pessoas passando fome, de ver, enfim, adoeceu muito, 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 muito da tensão E governamental uma coisa que a que a gente. gente passa. E uma coisa que a gente não falou, Flavinha, e que eu acho importante que a gente falar, da violência contra a mulher com deficiência na Calma, sabe o que pandemia. acontece? Você tem muita pressa. Você tem muita pressa. Vou te pegar. Não, imagina, filho, eu só tô aqui. Oxe, você solta aí o rolo, eu pego a linha e puxo. É isso que eu ia entrar. Claro. Eu ia entrar porque em dois pontos, né? No primeiro era esse, no primeiro vai ser esse agora, e no outro, e aí eu vou querer depois um fechamento seu, já vai pensando aí, com uma frase pra gente, um dizer pra gente deixar gravado aí nessa chamada, dessa live. Gabi, nós mulheres com deficiência, muita gente não sabe, mas sofremos de 3 a 9 vezes mais violência do que uma mulher sem deficiência. A grande maioria, 64% de nós, mulheres negras.
não temos DEANs, as delegacias de atendimento que não temos DEANs voltadas para nós, mulheres com deficiência, o atendimento em Libra, documentos em braille, bom, a mulher com deficiência física, muitas vezes ela não consegue chegar, tem casos de mulheres amarradas, a maioria das mulheres que sofrem essa violência possuem deficiência intelectual, né? Então a gente também sabe que muitas são violentadas pelos seus cuidadores. Tem também o caso dos próprios pais pensarem que nós somos também assexuados e nunca falarem sobre sexo conosco. E aí você às vezes não sabe que está sofrendo uma violência. Eu, Flávia, também sofri um assédio quando fui pegar um ônibus. Violência, quando eu precisava, quando eu ainda estava com a dor direto, que eu podia pegar um ônibus e quando foram me ajudar, pouparam meus seios, minha bunda, enfim, eu só descobri que eu sofri uma violência 3 meses depois, quando eu fiz terapia, que eu consegui aceitar que eu tinha sofrido essa violência por essa teimosia minha em achar que eu podia me locomover, mesmo falando, os médicos falando que eu não podia subir um degrau tão alto de ônibus. Então, o que você traz? E uma coisa que eu acho muito importante é a gente falar que isso nunca é dado de nenhuma campanha de violência doméstica. Nunca é dado. Sim. Assim como o Dia das Mulheres, nunca a gente vê, praticamente, esse ano que me enxergaram aí, sei lá, me acharam, me colocaram um negócio. Mas nunca a gente vê uma mulher com deficiência. Até nos banners que a gente recebe no WhatsApp, normalmente, não vê a mulher com deficiência. Ou seja, é como se ela não existisse. É mais um apagamento. Dia das Mães. Exatamente. Também, né? A gente tá falando aí Dia das Mães, tipo, Dia das Mães, não existe mulher com deficiência mãe? Entendeu? Mais um apagamento que a gente sofre dentro de todo esse apagamento e que fomenta mais ainda a violência contra as mulheres com deficiência. Queria que você falasse sobre isso e queria, por fim, que você falasse sobre a nova avaliação biopsicossocial que eles estão querendo descer na nossa goela abaixo, que a gente vai precisar de toda uma sociedade se movimentando quando esse decreto sair. Segunda-feira teve audiência, o senador Paulo Paim foi o que fez a nossa defesa, uma defesa bem robusta, inclusive, depois se quiser eu te mando, mas com certeza o decreto vai sair e a gente vai ter que lutar aí contra esse decreto, até porque a gente sabe que isso tem interesses econômicos envolvidos por parte do governo, né? Quando ele quer retirar nosso BPC, nosso LOAS, colocarmos em manicômios para continuar fazendo o populismo que quer fazer para ganhar as eleições. Manda ver, Gabi, que é tua. Quando a gente fala de violência contra a mulher e contra a mulher com deficiência, ainda mais na periferia, a gente tem que lembrar também que não existe só a violência física, né? Existe a verbal também, né? Muitas vezes essas mulheres, a gente está falando de saúde mental aí, também são violentadas verbalmente, né? Pela própria comunidade, e aí a gente tem aí uma questão muito profunda, né? De um aprofundamento muito grande para realmente ter acessibilidade, ter mulheres, né, na polícia que possam acolher essas outras mulheres, acolher essas mães, essas pessoas, né, com deficiência, principalmente pessoas com deficiência intelectual que sofrem muito mais violência e abuso, né, por parte de seus cuidadores. E também um conhecimento mais profundo, né, sobre a lei da inclusão, né, sobre a lei ali da pessoa com deficiência, os direitos que ela tem ali e de proteção, inclusive, né. Então, a gente está falando aí de um país que tem uma lei de inclusão que é belíssima, mas que na prática ela não funciona, né. A mulher, dentro da pirâmide social, a mulher com deficiência negra, ela está abaixo do abaixo do abaixo, né, ela não existe. Na verdade, nós somos se a gente fosse colocar um panorama... Nós realmente somos a base da pirâmide.
Sim, né? Nós estaríamos a 7 palmos, na verdade, né? Assim, a gente é quase inexistente nesse meio, né? Então, quando a gente fala de sociedade, a mulher negra, ela não é ouvida, a mulher negra PCD, ela não é ouvida, ela não é vista, ela não é contemplada, ela não é respeitada, tem todas essas questões, e é ela quem sofre as maiores violências, inclusive do apagamento, inclusive ali de, né, sofrer ali da exclusão mesmo, de sentir a exclusão na pele, que também é uma violência a exclusão, né? Não quer dizer que o fato dessa mulher ela não ter uma violência física, né, que deixe marcas, e não vão deixar marcas internas nessas mulheres, né? Então a gente precisa começar a se preocupar sim com a questão da saúde mental e muito mais com a questão da violência contra as mulheres. Quantas mulheres na pandemia ficaram mais expostas à violência dos parceiros por conta de estarem fechados ali no mesmo ambiente com eles, né? Principalmente mulheres negras, mulheres PCDs, que foram as mais violentadas e agredidas, né? Então, é uma questão preocupante, a gente tem que criar canais, sim, leis e principalmente projetos que assegurem para essas mulheres algum tipo de socialização, né, depois de uma saída de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, né, a gente tem aí que criar caminhos também para essas mulheres se comunicarem com a sociedade em si, para elas verem que a culpa não é delas, porque muitas vezes as mulheres sentem que a culpa ali do relacionamento, daquilo aconteceu, é por conta da deficiência, ou é por conta dela, né, como a gente vê geralmente acontecendo com mulheres, mesmo sem deficiência, elas acham que elas procuraram aquilo, elas colocaram aquilo de alguma forma para que o parceiro fosse violento. E aí a gente também tem que falar, né, que às vezes também a violência, ela está também no relacionamento do mesmo sexo, então isso não muda, né, isso a gente está falando aí das pessoas no geral, né, mas precisamente da mulher com deficiência dentro de um relacionamento, e que a gente sabe que ela não tem caminhos que sejam reais, que sejam plausíveis para ela ser protegida. Né? Se a mulher típica, ela típica e sem deficiência, ela sofre, mesmo tendo amparo, imagina uma mulher sem deficiência que está ali, não, sabe, numa situação de extrema vulnerabilidade, que muitas vezes depende desse homem para comer, né? Porque não comer só no sentido financeiro, mas também no sentido do ato mesmo, da ação de comer, né? De cozinhar, sabe? E muitas vezes também ocorre a extorsão, né? O cara receber o benefício da pessoa e não repassar esse benefício. Violência patrimonial. Sim, então tudo isso são coisas que a gente precisa pensar em leis para proteger essas mulheres, né? Em alternativas para essas mulheres, para que elas não sofram mais esse tipo de abuso, né? E principalmente para que elas sofrendo, elas tenham aonde se socorrer, elas tenham segurança para chegar no policial, na policial, né, do sexo feminino, e contar a história dela e se sentir acolhida ali, se sentir amparada e se sentir, né, prestigiada ali, e sentir que ela vai ter uma segurança da saúde e da integridade física dela e dos filhos, porventura, porque muitas delas também ficam numa relação por conta dos filhos. Então, muitas delas ficam numa relação abusiva por conta dos filhos. Então, a gente tem que procurar saídas para isso, né? A gente tem que procurar saídas efetivas para essas mulheres, principalmente as mulheres que estão ali no morro, nas periferias, e que a situação hoje, muito mais dependente do parceiro, por conta da situação de emprego mesmo que a gente está tendo, e que muitas vezes as mulheres são mandadas embora e não tem outra escolha, né? Então, a gente precisa realmente pensar, quanto sociedade, o caos, né, o enfraquecimento e mais o estímulo à violência que a gente mesmo coloca, a gente mesmo cria, quando a gente passa a não achar que a falta de emprego, né, é uma coisa natural, sabe? E a gente começa a naturalizar o caos que a gente está inserido. A sociedade, de uma certa forma, e aí quando eu falo que ela não levanta a bandeira PCD, ela não se envolve, ela não sabe, ela não quer saber, ela contribui para o nosso pagamento, ela contribui para que não haja políticas públicas para nós, ela contribui para absolutamente tudo que perpassa pelo corpo da pessoa com deficiência.
Avaliação biopsicossocial, Gabi. O que vem... Não, o que vem por aí eu já sei, mas como é que você está? Porque eu tô tensa esperando esse decreto do despresidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez nos atacando para tirar o pouco que nós temos, que é o BPC e o LOAS, e fazer um grande populismo com o direito das pessoas com deficiência. Avaliação Luta biopsicossocial, acho que é. Na verdade, é uma luta de manicomial, né? Sim, eu acho que a gente tem aí uma luta muito grande, até porque a gente sabe que há os interesses aí por trás, né, interesses escusos por trás dessa alternativa, dessa atitude, né, desse decreto. Então, quando a gente está falando aí de um processo, né, que vai dizer quem pode, quem não pode receber, quem é e quem não é pessoa com deficiência no país, que vai ter que passar por vários profissionais, sendo que muitos lugares não têm esses profissionais não aceitam trabalhar nesses lugares. Na verdade, vai ser também abalizado pelo governo, né? O governo vai decidir quem é a pessoa com deficiência, não é mais a medicina, não é mais, é o governo que vai decidir. Sim, é o governo que vai pautar quem pode, quem não pode. Não é mais o atendimento disciplinar, isso fica na mão, ou seja, imagina nós na mão do Bozo. Não, e assim, pessoas, por exemplo, autistas níveis 1, acabou, né? Já não tem, imagina eu tô com medo, entendeu? Com uma avaliação dessa. Eu tenho o intelecto preservado. Então, é justamente isso, você pode trabalhar, né? Tem vaga aí para PCD, não, tem entendeu? Tipo, vai ser essa argumentação, né? Tem para te levar, você... Sim, entendeu? A argumentação vai ser essa, tem vaga para PCD. Entendeu? Então você pode trabalhar, você tá apta, tem transporte, entendeu? E não leva. Sim, e na verdade, a gente está vendo aí a desumanização, né? E a tentativa brusca aí de pegar uma parcela desse valor que teria que ter sido direcionado para a questão, né, da acessibilidade e para a questão das pessoas com deficiência para a campanha eleitoral. Né, para esses fins mais eleitoreiros mesmo, dar aumento, fazer campanhas, fornecer, sabe, privilégios, e a gente está vendo que essa afinidade. A gente também teve aí, né, o caso, agora me fugiu o nome também, que eles tentaram também pegar o valor, né, da coisa da escola, agora me fugiu o nome, né, da segregação. Porque o MEC já fez isso, né? Não, eles tentaram pegar também o valor que vem diretamente para as escolas, né? Sim. Que eles tentaram diminuir esse valor também, justamente, que vem diretamente para as escolas, para usar isso em campanha. Então, assim, a gente está vendo que todo o movimento... MEC, né? Sim! O MEC não mandou R$1 há mais de um ano para a educação, inclusive ele já está lá mexendo na educação. Sim, ele já está mexendo, né? Já rola aí o Fundeb, isso. Fugiu o nome. E justamente é isso. A gente sabe que é essa a intenção real, né? Não é uma questão justamente do guardar tesouro, né? Pagar conta, e não é nada disso, né? Não é nada de patrimônio público, nada disso. A gente sabe que realmente, né, é uma questão eleitoreira, né? E que infelizmente, se a gente não ficar em cima, vai acontecer. A sociedade inteira, né? E aí a gente não vai conseguir. Não são só as pessoas com deficiência, gente. E tem que passar pela sociedade toda. Assim como nós lutamos pelas pessoas com LGBTQ+, assim como nós lutamos pelos negros, assim como... tem que passar pela sociedade toda. Não adianta você ser antirracista, anti-LGBTQ+, fobia, se você não é anticapacitista. Capacitismo é o preconceito, a discriminação contra a pessoa com deficiência. Não adianta. Porque se você não for tudo isso, você está corroborando para o extermínio de pessoas. Sim, e para um caminho que a gente não sabe para onde vai acabar levando o resto, né? Todos os demais,
né? Porque aí a gente está indo para um caminho que é preocupante, extremamente preocupante e extremamente violento, né? Então a gente tem que começar e tem que se mobilizar e tem que fazer acontecer para que essas coisas não passem, porque a gente está falando de uma próxima geração também que vai precisar fazer uso desses benefícios e que não vai ter, né? E aí o número de miseráveis, o número de pessoas em situação de risco, o número de pessoas em situação de extrema pobreza nesse país vai ser extremamente mais alto, né? E aí não vai ter governo que consiga tirar, né? Então, a gente tem aí muitas lutas pela frente, muitas lutas pela frente, né? E a gente tem aí muitos desafios, tanto para esse ano eleitoral, que é um ano que vai ser muito pesado, muito eu tenho falado desgastante. que é a eleição das nossas vidas, na verdade, esse ano, né? É a eleição das nossas vidas. Vai. E falar isso me dói, não é prazeroso falar isso. Mas é a eleição das nossas vidas, é a luta pelo restabelecimento, Pela sobrevivência. pela sobrevivência, pelo restabelecimento, pela garantia de um país democrático contra o fascismo, contra as células neonazistas que estão atuantes no país, contra tudo que já se viu de mais assombroso em toda não vou falar aqui em toda a nossa história, mas assim, praticamente em toda a nossa história, porque é uma pessoa que quer dar continuidade ou quer trazer a baila de novo, né, a ditadura. Né? No dia 31 nós tivemos pessoas comemorando a ditadura. Dia 31 de março, 58 anos de ditadura, a gente teve pessoas, e não, quando eu falo pessoas, não são poucas pessoas, que são pessoas que o seguem comemorando a ditadura. Né? Só que aí hoje a gente está falando de um país que evoluiu muito enquanto sociedade, enquanto pensamento, enfim, que as pessoas começaram a colocar sentimentos para fora. Imagina uma ditadura com tantas pessoas com deficiências, tantas pessoas LGBTQIA+, com número de pessoas negras, que hoje em dia a gente tem muito mais no Brasil. Enfim, eu realmente não gosto nem de pensar nesse terror. Então, eu não tenho dúvida que essa é a eleição das nossas vidas. Gabizinha, um dizer seu para a gente poder encerrar essa live, que eu queria ficar mais, eu sei que Gael precisa, sei de tudo, mas estou feliz de ter Nossa, voltado. Gael deve estar já quebrando a Eu tô porta, feliz, já procurando. Eu tô feliz de ter voltado, eu tô igual o Lula quando saiu da cadeia, pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Vai, minha filha, vai voltar e olha, vai colocar as coisas no eixo, porque precisa, viu? Vai ter muita coisa para colocar no eixo até. Não vai ser pouca, não. Gente, eu quero agradecer primeiramente quem ficou aí na live, quem participou, quem aí ficou acompanhando eu e a Carlinha. Muito obrigada, Carlinha, pelo convite. Quem é a Carlinha? Ai, Flavinha. Gente, Carlinha, eu fiquei com Carlinha na cabeça. Quem é Carlinha? Carlinha foi você que falou. Alguém era Carla aí, aí eu falei com Carlinha. Aqueles programas de TV que o cara finge que não ouviu, que falou o nome errado. Não, eu falo mesmo, hein? Não, ela nem pra passar o pano, né? Ela nem pra fingir que não é com ela, né? Tipo... Nem pra ela fingir aí. Olha quem chegou. Lulu. Ela nem pra fingir que não é com ela, né? Mas tudo bem. Gente, eu quero agradecer imensamente o convite da Flavinha, né? Da Flávia Diniz. Pronto, vou deitar, vou colocar no teto aqui agora, tá? Mas... Oi, Lulu! Quero aí deixar vocês... Quero agradecer aqui especialmente a presença da nossa Luciana Viegas, nossa presidenta do BNDI, das Negras com Deficiência Importa. Ah, Luciana, tá aí. Da qual eu faço parte, Gabi é diretora de comunicações. Quero agradecer imensamente a presença da Lu e o que veio aqui dar uma prestigiadinha na gente. Vai, meu amor. E quero aí agradecer também todo mundo que participou, né? Dizer aí que a luta continua,
né? Como diz o excelentíssimo, nosso, espero, futuro presidente, Nosso né? A eterno gente não pode aí presidente. Nosso esmorecer. eterno presidente. Nosso eterno, meu ex, né? Saudade do ex, que espero que seja atual agora, né? Então, assim, a luta continua, né, gente? Eu acho que a gente não pode parar, a gente não pode acreditar que já foi derrotado. É um caminho que a gente tem que pautar agora com outras estratégias, com estratégias mais inteligentes, usando tudo que a gente puder e tiver a nosso favor, né? E principalmente, né, não se expondo, não se colocando em situações que a gente sabe aí que, infelizmente, podem trazer retaliações e retaliações pesadas e também protegendo os nossos, né? Principalmente, nenhum a menos. Essa vai ser minha frase Nenhum final. Nenhum menos? a menos. Ok. Nenhum a menos. Nenhum preto com deficiência a Nenhum preto com menos. deficiência ao mesmo. Lu, Lu Viegas voltou, já tá acabando. Lu, a gente tá acabando, porque a gente consegue 6. Entra aí, Tá na Luciana. rua. Entra aí com a Ela tá na Flávia. rua, essa dona. Ela tá Tá na batendo perna rua. aqui no Rio. Ah, Luciana, você só tá na Amanhã eu tô rua. com ela na filiação do nosso Jota, no PT. Ah, Ela tá né? aqui no Rio, batendo perna, essa Verdade. danada. Eu não pude nem bater perna agora porque tá chovendo, tá frio, mas a neuropatia tá daquele jeito, né? Então eu tô bem quietinha, quentinha, para poder sobreviver. Gente, para quem entrou atrasado, Beijo, gente. Obrigada. quem entrou atrasado, vai ficar gravado. Antes da Gabi, a gente recebeu a Filipa, que estava fazendo a tradução de Libras e também falou um pouco dela, uma mulher trans, preta, PCD, né? Ela tem autismo, periférica, que nem eu, inclusive mora aqui pertinho na perifa, na Vila Vintém do Rio de Janeiro. Depois nós tivemos Gabi Guedes, essa mãe preta autista, do Gael, um menino preto autista, um lindo, gostoso, que luta bravamente conosco para a gente, por fim, conseguir defender o direito da pessoa com deficiência à vida. A vida, tá? Porque hoje em dia a gente está lutando para viver, né? Para viver, para sobreviver de tão feio e tão esquisito que a coisa está. Então, entrem, vejam essa live, compartilhem com os amigos, porque vale muito a pena. É um baita de um programa e logo menos ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, que eu tô lançando aí e já vocês vão receber. Gabi, obrigada por tudo. Obrigada por Gente, beijo, Flavinha. Qualquer coisa me chama no zap. sempre, E estamos aí, sempre gente. juntas. Boa noite. Deixa eu ir buscar minha Nenhum a cria. menos, nenhum preto a menos. Beijo no meu sobrinho. Pode deixar. Obrigada. Deixa eu ir buscar minha cria. Tchau, tchau. Acabou! Muito obrigada a todos que ficaram até o final. Muito obrigada a quem entrou e saiu. Voltaram as lives. Vamos em frente, que o jogo é de campeonato e a gente não pode dar mole. Adoro vocês. Compartilha essa live e pra cima deles. Beijo, tia Marina, que saudade! Beijo a todos. Pedro, beijo enorme, meu irmão. Amo você, querido. Obrigado por tanto. A Sônia falando que ela cuida de uma criança autista, sem preparação para lidar com ele, mas quer incluir sem prepararem. Sônia, se você for do Rio ou de São Paulo, enfim, manda uma DM aqui para mim, para a gente conversar, tá bom? Quem mais for do Rio, quiser bater um papo sobre pessoa com deficiência, por favor, mande uma DM, vamos conversar e vamos espalhar essa live. Foi babado, confusão, gritaria e grito de guerra. Vamos que vamos. Beijo, nada sobre nós, sem nós.